Boa noite. A Câmara Municipal de São José tem a honra de recebê-los nesta sessão comemorativa, em homenagem aos 100 anos de vida de Jaime Silveira Sandim, comemorado no dia 26 de fevereiro deste ano. Iniciamos formando a mesa diretora da Câmara. Convidamos o vereador Orvino Coelho de Ávila, presidente desta Casa Legislativa. O primeiro secretário da mesa diretora e o autor do requerimento que solicitou a presente sessão comemorativa, vereador Adriano de Brito. Convidamos também para compor a mesa o vereador Sanderson de Jesus. O superintendente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, Caê Martins. Representando os artistas plásticos de São José, eu convido também para tomar assento à mesa Geraldo Mazi e Plínio Verani. Convidamos a família do seu Jaime Silveira Sandim, representada pelos seus 10 filhos, para tomarem seus lugares no plenário. Sônia Sandim Boing. Sálvio Sandim. Neiva Sandim, ela é esposa do Sebastião, que nessa noite está o representando. Sandra Sandim Gerlach. Salete Sandim Knaben. Selênia Sandim Cel. Sadi Sandim e Suzete Sandim. Assim que o Sérgio e o Silvio também chegarem, eles tomam seus lugares aqui no plenário. Por questões de segurança, antes de iniciarmos a sessão desta noite, informamos que, em caso de emergência, esta Casa Legislativa possui 2 saídas, localizadas à minha direita neste plenário e na saída principal do prédio. A casa está equipada com 10 extintores de incêndio, sendo 4 localizados neste plenário. 2 deles atrás do auditório, 1 na parede atrás da tribuna e o 4º extintor ao lado da bancada dos jornalistas. Neste momento, convidamos o presidente da Câmara Municipal, vereador Orvino Coelho de Ávila, para que faça oficialmente a abertura desta sessão comemorativa. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão comemorativa em comemoração aos 100 anos do cidadão catarinense, josefense, Jaime Silveira Sandim. E gostaria de agradecer a todos, aos familiares. Realmente é uma honra e um privilégio ter essa bênção, né, Sônia, de poder comemorar uma data tão expressiva. E gostaria, nesse momento, de passar a condução dos trabalhos ao autor da proposição, o vereador Adriano de Brito, proposição esta aprovada por unanimidade de todos os senhores vereadores, numa justa e singela e sincera homenagem a esse cidadão. Em posição de respeito, convidamos a todos para que fiquem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Jaime Silveira Sandim nasceu em São José, filho de Maria José Silveira e Olímpio Laurentino Sandim. Passou sua infância no sertão do Maruim. Aos 21 anos, serviu no 14º Batalhão de Caçadores, em Florianópolis. Trabalhou como enfermeiro no Hospital Colônia Santana. Após sua aposentadoria, retornou ao serviço público na Prefeitura Municipal de São José. Do seu casamento com Hilda Maria Queires, teve 11 filhos: Sérgio, Silvio, Sônia, Sálvio, Sebastião, Sandra, Salete, Selênia, Sadi, Suzete e Sidney Sandim, em memória. Com a aposentadoria, passou a se dedicar ao desenho, à pintura, à poesia, ao artesanato em madeira, à escrita e ao violão. Compôs músicas e hinos. Jaime é o artista que, aos 100 anos de vida, retrata as belezas de São José em sua arte. Agora vamos acompanhar um vídeo e conhecer um pouco mais da história de vida de Jaime Sandim.
apenas peço saúde, saúde. Longevidade tem. Se o segredo, se há segredo para a longevidade, existe sim. Evitar vícios e excessos, não deixando de lado a prudência e a honestidade. Tenho dito. Após as palavras do seu Jaime Sandin, nós convidamos para vir à tribuna o vereador Adriano de Brito, que é o autor do requerimento que realiza esta sessão comemorativa. Boa noite a todos. Uma saudação especial ao companheiro Orvino, presidente desta casa, vereador Sanderson, companheiro e secretário de Cultura Caí Martins, os artistas plásticos do município de São José, representando a associação, o Geraldo, meu amigo Plínio Verani. Uma boa noite a todos vocês, em especial aos filhos dessa figura ímpar que é o seu Jaime. Antes de dar prosseguimento, eu gostaria de convidar o companheiro deputado Mário Marcondes para fazer parte da mesa e sentar-se ali junto com os companheiros. E agradecendo a presença de todos mais uma vez, e falar assim, que eu completo agora no mês de outubro 50 anos, a metade do que o seu Jaime já viveu, né? E viver nesse espaço mágico que é São José é salutar a todos nós. Imagina ter o poder de viver 100 anos nessa cidade e conviver com todas essas histórias de todas essas pessoas, Cacília, que nos rodeiam, que marcaram muitas personalidades. Recentemente nós tivemos a sessão solene na Câmara, no dia 19 de março, e eu lembrava de várias pessoas que marcaram a minha infância, desde o seu Plínio, o Plínio Verani, quantas injeções que eu recebi do seu Plínio enquanto pequeno aqui na farmácia, desde da Dona Nini, com aquelas cores maravilhosas que encantavam a nossa infância, quando a gente saía do coleginho para a Praia Comprida e via aquelas cores brilhantes, a tia Ermelinda, a tia Nivaldina aqui no centro, e são figuras que ajudaram a compor esse município. E o seu Jaime não é diferente disso. Ele tem um dom de saber colocar as palavras que ele encanta a todos. Esses 5 minutos de vídeo ele hipnotizou a todos nós ali, frente à TV, para ouvi-lo. E essa sensibilidade desse homem mágico, ele conseguiu passar a cada um dos filhos dele que se encontra e que não puder estar presente, ao querido companheiro Sidney, que já partiu para a sua viagem, e ele passou isso para a família Sandin, né? E eu fico grato a Deus por hoje ser vereador eleito e ter a condição de propor uma homenagem a uma figura como essa, Suzete, que é o seu pai. Esse requerimento, como bem lembrou o vereador Orvino, ele foi aprovado por unanimidade. E o vereador Orvino, no momento que eu falei, Orvino, eu vou apresentar um requerimento para a gente fazer uma homenagem ao seu Jaime pela passagem dos seus anos e toda a contribuição que esse homem já deu à cultura do município de São José. O Orvino falou assim, poxa, eu queria subscrever esse documento contigo, porque o Orvino também é um outro saudosista, e aqui já fizemos também uma sessão especial ao seu Gentil Sandin, proposta pelo Orvino, e agora a gente vem trazer o seu Jaime aí. Então, enquanto membro desta Casa Legislativa, eu tenho a honra, eu tenho o prazer de propor essa homenagem a esse querido que interferiu, que influenciou magistralmente com a sua grandeza espiritual e cultural ao desenvolvimento cultural do nosso município de São José. Não quero me estender, porque terão outros que farão uso da fala na minha sequência, mas eu gostaria de falando um poema do seu Jaime. Saudades do Meu Sertão, né? O livro fantástico, quem não leu ainda, procure o livro, porque é realmente fantástico e lá tem muita coisa linda. Esse homem que teceu a sua história, ele criou a sua história entre a composição de boleros, de música, de baião, de pintura, poemas, sambas. Ele
passou os 100 anos produzindo e contribuindo culturalmente, né? E um dos poemas que eu acho muito bonito, que está lá nesse livro, se chama Prudência. Ele fala assim: o inculto, em penosa lida, percorre os caminhos da vida, sem esperança e sem norte. Tu, que és culto e experiente, sê pródigo e complacente com esse mendigo sem sorte. Emprestas ao cego sem rumo conhecimentos que em resumo são nobres e são sempre teus. Liberta-o da ignorância e sentirás a fragrância da paz e do amor de Deus. Jaime Silveira Sandim, esse homem iluminado. Parabéns à família, parabéns ao seu Jaime pelos 100 anos de história. Obrigado. Chegou a hora da entrega da placa Jaime Silveira Sandim, uma demonstração de reconhecimento e agradecimento desta Casa Legislativa para este cidadão que, com sua arte, contribuiu para o desenvolvimento cultural de São José. Nós chamamos o vereador novamente, Adriano de Brito, para fazer a entrega da placa a Sadi Sandim, que nesta noite ele está representando seus irmãos e também o seu pai. E agradece sua contribuição para o desenvolvimento cultural do município de São José. Jaime Silveira Sandim, São José, 14 de abril de 2015. Agora nós convidamos a Sônia Sandim Boing, que também em nome da família irá falar algumas palavras nessa noite. Senhor, excelentíssimo senhor, presidente da Câmara, o Orvino, nosso amigo, desde o início, né, Orvino? Quando começasse na política, estava nós dois juntos. O meu querido amigo Adriano, que teve essa brilhante ideia de prestigiar e homenagear o nosso pai. Falo em nome dele, em nome dos meus irmãos. Queria saudar também o Cauê, amigo também, o Plínio, ex-aluno, senhor Geraldo, e o deputado Marcondes, demais familiares e amigos aqui presentes. Meu pai me incumbiu, primeiro, ele disse que viria, mas hoje eu acho que bateu um pouco do nervoso nele, e ele começou a ficar tonto, então falou que não vinha, mas ele ensaiou as palavras que eu aqui vou proferir, que ele gostaria de falar a vocês hoje, aqui, essa noite. Assim, ele decorou para mim, no domingo, repetiu umas 3 vezes, que ia falar hoje aqui. Então, eu vou repetir as palavras dele. Sensibilizado, agradeço a homenagem que me fazem pelo centenário do meu nascimento, especialmente ao vereador Adriano de Brito, que teve a iniciativa desta homenagem. Sem dúvida, uma temporada indelével e marcante, digna de recordação. Os anos dourados, os dias fagueiros, os meses inteiros com tanta harmonia. As flores da infância, feliz cultivava, minha alma cantava, a vida sorria. Mas quando ultrapassamos o entardecer da existência, a estrada é diferente. Com encruzilhadas, curvas sinuosas, muitas pedras no caminho, algumas flores e também espinhos. Muito obrigada, Jaime Sandim.
Após as palavras da Sônia, eu convido o Plínio Verani, que ele está representando nesta noite os artistas plásticos aqui do município, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Sinto-me honrado. E aluno da dona Sônia, do próprio seu Jaime, quando criança, no violão. Ou seja, desde a minha infância, o contato com a família, querida família, amigos, ou seja, um compartilhamento de emoções e de carinho de décadas. Quando se fala em seu Jaime, obviamente, o poema se instala, a poética se instala. Então eu vou pedir licença para todos, um texto-poema que escrevi que fará uma leitura, ou demonstrará uma leitura minha, pessoal, de carinho por todos esses anos de convivência, né? Então, com licença, vou... Às vezes, num determinado dia, do fundo dos tempos, e não se sabe por quê, e nunca se saberá, o céu se abre e envia um raio de luz especial, um feixe luminoso que se faz carne, que carrega algo mais, algo especial, diferente, como presente às pessoas, como farol silencioso, como tal, como zen, como algo que referencie. O seu Jaime, silencioso e cheio de candura, pois o mestre dispensa argumentos e falatórios, ele convence com sua simples presença. E tão sereno e amoroso, que tudo que é e faz tem perfume. É vida perfumada, muito além das inevitáveis agruras. Sua música, sua pintura, seu desenho não carregam o tormento dos homens, não se contorcem como espirais loucas em devaneios e angústias. São simples, essenciais, nascidas no santuário do coração, canto pastoril. Não uma arte de salões contemporâneos cheios de arrogância e pedantismo. Estamos tão contaminados, tão intoxicados de ego que perdemos a capacidade de reconhecer o que é simples e belo. Não é uma pretensa verdade disfarçada em estertores, rupturas, paroxismos. É, antes, sentimento puro e verdadeiro. Luz para nós novamente, tão perdidos que estamos à procura de nós mesmos e continuamos procurando lá fora. Vida e obra indissociáveis, riquíssimas em delicadeza e sentimento. E tão forte esta sensibilidade que mesmo seu nome, ignorando etimologias, mas brincando poeticamente, diz: eu amo. Jaime. Assim, neste nosso tempo confuso, no meio deste turbilhão de homens perdidos, o senhor, seu Jaime, seu ser, sua presença, seu legado, sua prole que herdou e carrega o mesmo signo luminoso, é dádiva de Deus. E benditos somos os que tivemos a graça de lhe conhecer e compartilhar consigo e com os seus, os que partiram antes e os que continuamos ainda nessa jornada aqui. Sinto-me abençoado. Sentimos-nos abençoados pelo Senhor, pela sua existência, pelo seu ser e pela sua arte. Eis minha reverência, meu caro mestre, meu querido amigo. Obrigado. Chamamos nesse momento para fazer o uso da palavra na tribuna o superintendente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, Caê Martins. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Adriano. Parabenizar o senhor por essa sessão comemorativa, essa oportunidade de celebrarmos a vida do seu Jaime. Como diz o presidente da casa, o vereador Orvino, momentos como esse
são significativos para a cidade por vários motivos. Pela parte protocolar que registramos nos anais da casa esse momento, logo fica registrado para a história da cidade. Agora, enquanto nos encontramos e celebramos, momentos como esse são mais do que especiais. Uma boa noite a todos. Quero saudar a família em nome da Dona Sônia, a quem as nossas famílias foram sendo sempre mais próximas. Então, em seu nome, saudar todos os filhos, toda a família do seu Jaime. Falar depois... Eu já estava nervoso quando o vereador Adriano se prepara para também te pronunciar. Eu confesso que eu fiquei nervoso. Ainda depois falar depois do mestre Plínio Verani, fica muito mais difícil ainda. Foi difícil encontrar palavras para celebrar 100 anos. É um momento... O simbolismo de um centenário ele é muito especial, ele é uma dádiva. E falar ainda de toda a contribuição da família Sandin em falar do seu Jaime é uma responsabilidade ainda maior, é uma escolha muito difícil. Mergulhar nas memórias do seu Jaime foi a oportunidade que eu encontrei para manifestar a gratidão, e aqui falando a gratidão não apenas como cidadão, mas trazendo também a incumbência da gratidão de quem no momento está responsável por uma caminhada da Fundação de Cultura. Já falamos do pintor, do artista, do escritor, do músico, de todo o seu talento. E eu peço licença para incluir mais um título. Um grande militante cultural. Incluir o título de um grande militante cultural na vida, na trajetória do seu Jaime. Porque quando a gente mergulha na obra, principalmente as Memórias do Meu Sertão, o seu Jaime presenteia a São José, a nossa cidade, uma grande concepção de militância cultural. Ele estava completamente antenado, desculpa usar esse jargão, essa palavra antenado. Ele está completamente conectado quando ele fez os seus registros com tudo aquilo que hoje nós, que militamos no grande partido da cultura, vereador Adriano, estamos brigando. Os artistas do Brasil inteiro brigam há alguns anos por institucionalizar a cultura como uma grande política pública de verdadeira transformação social. E a obra Memórias do Meu Sertão é a tradução da grande militância cultural. Talvez ele estivesse livre, não estava pensando nos conceitos da antropologia, da identidade, quando ele foi registrando a memória da infância, os costumes, as benzedeiras, tudo que ele nos traz e compartilha. Talvez ele não estivesse preocupado com os conceitos acadêmicos, mas sim como um artista e como aquele que sabia que estava vivendo a identidade. E faz esse grande registro. A obra do seu Jaime é uma grande contribuição cultural para São José. E falo tudo isso e vou tentar traduzir num pequeno trecho dessa memória, desse registro, dessa beleza da formação social de São José no olhar do seu Jaime Sandin. Tem um trecho que ele vai falando das crendices, das rezas, das bênçãos, extremamente popular, e o Plínio acabou de falar algo belíssimo. Então ele não estava preocupado, a gente tem que tirar todo o conceito da Academia das Belas Artes, da concepção do intocável. E ele fala o seguinte: mas apesar de todas essas crendices, não obstante as pessoas conservarem esse sentimento fundado no modelo e na ignorância, não merecem críticas ou censuras, por tratar-se de uma convicção que, embora absurdas em certos casos, passa de geração em geração. E ali ele continua. A militância cultural está em não emitir qualquer juízo de valor na mais pura e na mais bela essência de todo o costume de um povo. Seu Jaime Sandin é militante cultural. A gente só tem que agradecer, levem a nossa gratidão ao seu Jaime. Ele foi um ator central nesse registro. Nós temos que muito agradecê-lo, porque se temos memória na cidade, ele foi um daqueles de muitos militantes que contribuem para a nossa memória ao registrá-la. Hoje é impossível nós falarmos de política cultural sem irmos buscar, vereador Adriano, na obra do seu Jaime Sandin, quando construirmos um plano de cultura, a nossa memória passa pelo registro feito pelo seu Jaime Sandin nas Memórias do Meu Sertão. Livres,
livres de qualquer preconceito, livres de qualquer concepção clássica das grandes escolas artísticas, as respeitando, valorizando e as concebendo, mas sabendo que aquilo que somos está registrado. Eu brincava com o vereador Adriano, porque ele escolheu o mesmo poema que eu escolhi para agradecer. Não poderia ser diferente. A liberdade de compartilhar o conhecimento e o talento foi registrado no poema Prudência, já tão bem recitado pelo vereador Adriano. Nosso muito obrigado e muito obrigado. Levem ao seu Jaime esse nosso carinho e a nossa gratidão. A obra deixada por ele, a obra que ele nos presenteia, é uma obra que nos liberta. E repito, nos liberta porque ela jamais teve preconceito no olhar lançado pela realidade e no olhar lançado por aquilo que somos. Neste momento, fará uso da palavra na tribuna o presidente da Câmara Municipal de São José, o vereador Orvino Coelho de Ávila. Vereador Adriano, que preside os trabalhos da sessão na noite de hoje. Deputado Mário Marcondes, superintendente de cultura desse município, Caí. O Plínio e o Geraldo, que também representam os artistas deste município, numa justa e clara homenagem. Senhores, senhoras presentes, gostaria de cumprimentar de maneira especial o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Jaime Destre. Na pessoa da Sônia, cumprimentar todos os filhos, na pessoa do meu amigo Osli, seus genros, as suas noras, netos, bisnetos. E realmente as melhores sessões, eu sempre digo isso aqui na Câmara, são essas. E poder receber uma homenagem eu sei que é muito bom, mas ter a honra de prestar uma homenagem é melhor ainda. E eu vim aqui para, não poderia deixar de não vir, e disse ao vereador Adriano, ele me liberou. Nós temos a inauguração da Policlínica, mas como Policlínica vai ter outras, e uma homenagem dessa envergadura a um cidadão que tem essa trajetória, essa história e essa família belíssima, e com a honra de completar 100 anos vivos, eu vou ter muito poucas oportunidades, ou talvez não tenha mais nenhuma. Eu disse ao Adriano, quando ele me liberou, olha, vereador deve ter mais alguns lá, e eu vou ficar aqui com o senhor até o final, porque isso é uma honra, é uma satisfação. Povo sem história é povo sem memória. E evidentemente que nós só vamos resgatar as nossas histórias, as nossas memórias. E, Caí, o município tem dado uma demonstração, o povo de São José, através de umas atitudes ultimamente que eu tem me deixado imensamente feliz. Porque são pequenas coisas, não são coisas grandes. E às vezes a gente acha, não é preciso. É preciso. Reconhecimento e gratidão são coisas que o ser humano tem que exercitar, e muito. Porque nós só vamos melhorar esse país através da educação e da cultura. Esse é o caminho. E quem conseguiu ter essa trajetória belíssima, com a família belíssima, esse S de saúde, de servir, né? E eu sempre tive esse cuidado de conviver, e tenho, talvez seja o melhor aprendizado que eu tive na minha atividade política, e eu não sei por que eu sou político e nem por que eu estou todo esse tempo aqui, que eu nunca pensei em fazer um mandato, mas o maior patrimônio, o que me deixa mais satisfeito é a convivência com as pessoas. Neco, Antônio Machado, João Adalziso, e teve uns que eu não convivi, tipo o Arthur Mariano, e o Jaime, que inclusive eles que passavam diziam, não, a retaguarda do Gentil era o Jaime. Como era artista e o cidadão.
fazer 100 anos e aos 19 na sua carteira já ser considerado artista, não é pouca coisa, é uma... E às vezes a gente acaba esquecendo de prestar uma homenagem. Fica tal. Então, sei que a gente tem débito aí com outras pessoas, mas cada vez que a gente tem essa oportunidade, tem essa satisfação, Sandra, de poder reconhecer e dizer muito obrigado, mesmo aos familiares, é uma satisfação enorme. Então, eu vou lá ainda na tal, vou deixar prestar homenagem. Dia 26 eu falei com a Lília. Vamos lá, eu fui lá na frente, eu tinha comprado uma orquídea para ele. Aí eu disse, não, eu vou tal. Daí veio a homenagem, eu dei um despacho com o Adriano, disse, o tio Adriano. O Adriano foi professor lá dos dois lá em casa, e eles conseguiram ver o Adriano, que é uma pessoa de uma habilidade, de um feeling em relação à cultura, esporte. Eu disse, não, vou deixar passar para poder ir lá. E ontem eu falei para ele, no domingo, quando nós fomos ali, o seu Pedrinho, que eu convivi com ele através do hospital, o Neco, Jacó, o Júlio, o Bertelli, encontrei o seu Pedrinho. E eu não sabia que a Alzira era filha dele, eu disse isso carregando ali. E à noite, por coincidência, eu fui tentar ajudar uma pessoa, bati no telefone com o Alexandre Viana. Conversei um pouquinho, daqui a pouco ele disse, eu acho que tu não me conhece, não? Acho que não, Alexandre. Não, eu sou filho do Abelardo. Então, o Abelardo eu conheço. E vi o seu Pedrinho. Então, me diz que o seu Pedrinho está na ativa. E lúcido. Né? Então, a gente precisa... Esse município é belíssimo, tem uma história belíssima, mas nós temos que resgatar essas pessoas que fizeram e fazem, e esse município só é o que é, só é o quarto por causa de cidadão como Jaime Sandin. Então, a minha gratidão, o nosso reconhecimento como instituição, como Câmara e como pessoa desse humilde e simples vereador. Obrigado. A pedido da vereadora Sandra Martins, nós justificamos sua ausência nesta noite devido a compromissos já marcados. Em posição de respeito, vamos ouvir agora o hino de São José. E através do trabalho constante edificou nossa terra natal. A sua história é um exemplo de fé, na inteligência de um povo febril. Pelo trabalho eficaz, São José também ajuda a construir nosso Brasil. Os sacrifícios dos antepassados foram sementes de fruto eficaz, e os josefenses no amor irmanados aqui trabalham em tempo de paz. A sua história é um exemplo de fé, na inteligência de um povo febril. Pelo trabalho eficaz, São José também ajuda a construir nosso Brasil. Em São José, interior e cidade convivem sempre em perfeita união, porque os laços da fraternidade abraçam todos na integração. A sua história é um exemplo de fé, da inteligência de um povo febril. Pelo trabalho eficaz, São José também ajuda a construir nosso Brasil. O mestre, o aluno e os trabalhadores, industrial, militar ou civil, comerciantes e agricultores, se dão as mãos e constroem o Brasil. A sua história é um exemplo de fé, da inteligência de um povo febril. Pelo trabalho eficaz, São José também ajuda
Antes de passar a palavra para o presidente desta sessão, eu solicito à família, vereadores e convidados da mesa que permaneçam no plenário após o encerramento desta sessão comemorativa para a foto oficial. Convidamos o presidente desta sessão para que encerre oficialmente esta sessão comemorativa. Antes de encerrar, gostaria também de fazer uma saudação ao seu Jorge Destre, que foi me homenageado também com o título de cidadão honorário. Seu Jorge, obrigado pela presença. Mais um poema do seu Jaime antes de encerrar. Ela. Hoje a tenho como esposa. Era linda mariposa sob a luz do casarão. Ostentava fantasia no auge de tanta alegria no carnaval do sertão. Quando ela me olhava com aquele olhar penetrante, meu coração aspirava um amor puro e constante. Sentia que o mundo parava e eu era feliz no instante. Seu Jaime Silveira Sandi. Mais uma vez, agradecer ao Sérgio, ao Silvio, a Sônia, ao Salvio, ao Sebastião, a Sandra, a Selênia, o Sadia, a Suzete e a minha eterna diretora Salete, por estarem presentes e participarem conosco. Agradecer a todos que aqui estão, Val, e fazer um convite a todos vocês, o Val, o Sérgio Rocha, o Plínio, a Cacília, eu e o Geraldo e o Caê. A gente compõe um grupo intitulado chamado A Confraria da Informalidade, Salete. Sandra, e nós nos encontramos esporadicamente para beber um bom vinho e programar atividades culturais no município de São José. E no próximo dia 10 de maio, Suzete, a gente vai estar fazendo mais um festival cultural aqui no Centro Histórico, dia 10 de maio. 10 de maio. Então é um convite para que todos compareçam aqui no Centro Histórico, que a família Sandim se faça presente com a sua alegria. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão comemorativa em homenagem aos 100 anos de Jaime Silveira Sandim, convocando a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada na quarta-feira, dia 15 de abril, em horário regimental. Agradecemos a presença de todos e desejamos a todos uma boa noite.